Vou botar para gravar para o pessoal aqui. Bora lá então. A gente tinha falado sobre campo magnético, falou que os elétrons são deslocados, são empurrados devido ao campo magnético em volta desse ímã que tem dentro do alternador. Em volta vai ter um fio, um condutor, e eu sei que quando eu chegar perto do campo magnético ele vai empurrar os elétrons para um lado, e quando eu inverter esse ímã, os polos do ímã, ele vai empurrar os elétrons para o outro lado. Isso é nítido vendo esta imagem. Nessa imagem, tem o mesmo ímã, ele vai girar e vai empurrar todos os meus elétrons para um lado ou todos os meus elétrons para o outro. Com isso, em uma das extremidades, ora eu vou ter mais elétrons, ora eu vou ter menos elétrons. Ora eu vou ter mais elétrons, ora eu vou ter menos elétrons. No final de tudo, eu vou ter uma tensão alternada. Mais e menos. Empurra, puxa, empurra, puxa. Isso tensão. Até agora, Opa. Aqui. Se eu for botar, diz para você, se fosse botar um osciloscópio na saída, ia estar assim. Ora, empurra tudo para um lado, cai a zero, empurra tudo para outro lado, troca a polaridade do ímã, agora ele puxa os elétrons, vai ter uma tensão alternada. Uma tensão que muda sua polaridade. E hoje sempre do Polo Norte para o Polo Sul? Indiferente. Vai ver que isso acontece tão rápido que tu vai ver, não importa, sabe? Beleza. O que tu tem que entender é que um polo vai empurrar, e outro é puxar. Se quiser saber bem certinho, o polo norte é que vai empurrar e o polo sul é que vai puxar. Beleza. Mas tu vai ver que isso acontece tão rápido que, bom, não precisa saber. Não vai fazer diferença. Isso. O princípio de funcionamento de todos os geradores que eu conheço até agora, tirando placa solar, todo esse que a gente conhece, que é amplamente utilizado para distribuir energia nas residências, tirando placa solar, são do mesmo princípio. Olha só que bacana, um aerogerador lá que a gente olha em Osório. O vento vai empurrar umas pás, essas pás estão ligadas a um eixo, estão ligadas a uma caixa de transmissão, para eu poder aumentar essa rotação. Essa rotação vai ser aumentada, está aqui. Esse eixo de saída vai ter um ímã no centro, em volta dele vai ter um fio. Esse ímã vai empurrar e puxar elétrons desse fio, empurrar e puxar elétrons. E assim vai sair a tensão que a gente conhece na nossa casa, a 120, ou 110, 220 volts, que a gente sabe que é tensão alternada. Se fosse pensar numa termoelétrica, na termoelétrica eu tenho uma água que é aquecida, essa água, até girar vapor. Esse vapor, como numa panela de pressão, eu sopro ele, empurro ele em uma turbina. Está aqui a turbina. E adivinha de vocês o que a turbina faz? A turbina gira até um ímã que gira em torno de um fio, e esse fio, ora, empurra e puxa elétrons até chegar no nosso transformador e ser distribuído. Isso é uma termoelétrica. Eu uso para girar esse meu ímã uma água aquecida, por isso térmica, né? E uma hidroelétrica. Hidroelétrica também é a mesma coisa. Só que agora eu vou usar a diferença de altura de água. Eu tenho uma diferença de altura de água, acumulo água de um lado e do outro lado eu tenho uma altura menor. Agora eu faço uma canalização para a água descer, desce com tanta força, que faz girar outra turbina. E adivinhe o que vai acontecer?
Essa turbina está ligada a um eixo. Esse eixo na ponta vai ter um ímã com polo norte e polo sul, que vai girar em volta de um fio. Deixa eu trocar a cor aqui. Em volta de um fio. E nesse fio vai ser empurrado e puxado elétrico, empurrado e puxado elétrico. E assim distribui para nossas casas. Tudo é o mesmo princípio. Todos são o mesmo princípio até então. Não inventaram nada diferente. Só para vocês terem noção, um alternador é da palma da nossa mão, ali, uns 30 centímetros, 25 centímetros. Esse daqui é uma turbina de uma hidroelétrica, onde a parte onde fica o ímã é onde essas pessoas estão aqui, ó. Aqui que vai girar o ímã, certo? E em volta do ímã, o fio em volta do ímã vai ser uma bobina, está enrolada em toda essa volta. Só para vocês terem noção. Mas o princípio de funcionamento é o mesmo. O ímã vai ter um campo magnético, esse campo magnético vai deslocar, vai empurrar elétrons, ora para um lado, ora para o outro, ora para um lado e ora para o outro. E se eu desloco elétrons, eu tenho corrente, e se eu tenho corrente e os elétrons tudo para um canto, e no outro canto eu tenho menos, então eu tenho uma diferença de potencial, eu tenho tensão. É assim que a gente faz ele produzir energia. Bora lá. Antes de sair falando agora das peças, vou dar nome a elas. Só vou dar um nome, a gente vai falar sobre elas depois, beleza? Esse slide está no Sapien. Mas é legal ter no caderno. Com certeza, 2 perguntas de prova eu tiro desse slide, nomenclatura de peça, isso você tem que saber. Vocês têm que saber identificar as peças, né? Então, vamos dar nome a elas. Onde entra a energia mecânica, onde é girado o alternador, é pela polia. Essa peça é polia. Essa da peça aqui é um mancal, faz o fechamento, sustentação do alternador. O rolamento. Agora, observem. Eu, na verdade, não tenho um ímã lá dentro do alternador. Eu tenho um rotor. Tem a mesma função, só que agora vocês vão entender o porquê. Logo, logo eu vou explicar sobre ele. Mas, então, o que gera campo magnético não é um ímã, é um rotor, tá? Depois vou ter outro rolamento. O fio que é enrolado em volta do rotor, está aqui, ó. O nome dele é estator. Estator. Para fazer o fechamento, depois eu vou ter outro mancal, ou suporte, para eu poder regular a tensão. Eu vou ter um regulador de tensão. Outra peça muito importante para transformar energia, a tensão alternada em contínua, eu vou ter um retificador. Retificador, que são placas com os diodos, a gente vai saber dela. Depois, só uma capa protetora. Ô, professor, Sim, pode perguntar. a linha retificadora, eu conheço ele como placa retificadora. É errado isso, não? Não, é certo. Placa retificadora, placa de diodo, não tem problema nenhum. É bem conhecido também, assim. Não tem problema. Show, então. Polia, mancal, ou flange, rolamento, rotor, o outro rolamento, estator, mancal ou flange, regulador de tensão, retificador, placa retificadora ou placa de diodo, sem problemas. E aqui é só uma capinha de proteção. Agora eu vou falar, se não tivermos dúvida, eu vou falar sobre cada um deles agora a seguir. Professor, ali tem o mancal ali. Cada um tem um nome diferente. Eu entendo pela montagem ali. Mas se colocar mancal estaria errado, vamos supor. Não. Pode botar mancal e mancal, suporte e suporte. Não. Não tem problemas, não.
Não vou exigir. Sabendo da função, ele tem as mesmas funções. Esse aqui está com nome diferente, porque esse aqui, Lucas, deixa eu pegar a canetinha. Esse aqui, além de sustentar o rolamento e o rotor, e fazer o fechamento, que nem eu também faço, esse aqui tem um suporte para fixação no bloco. E ele é por aqui que eu faço o tensionamento da correia, por isso que ele é de acionamento. Mas a função dos dois é a mesma. E tem carros que também tem esse suporte aqui. Aí ficam os dois mancais idênticos. Beleza? Bora lá. Aqui também uma outro tipo de vista explodida, mas da mesma forma. Polia, mancal, rotor, estator, outro mancal, o suporte, o retificador ou placa retificadora, lá atrás esse pretinho aqui, regulador de tensão e mais uma capinha protetora. Tudo tranquilo até então? Beleza, tudo certo. Beleza? Bora lá. Beleza. Vou ter mais uma vista explodida. Da mesma forma, está aqui o meu alternador fechadinho, montado. Está aqui meu alternador montado. E aqui ele desmontado parcialmente também. Minha polia, meu mancal, meu rotor, meu estator, o meu outro mancal, o meu regulador de tensão e a placa protetora. Professor, o senhor não falou de placa retificadora. Esse aqui está grudadinho, eles deixaram grudadinho aqui. Ó. Essa parte pretinha aqui ó, é a placa retificadora. Ela está fixada no meu mancal traseiro. Mas com a mesma função que a gente vai falar a seguir. Bom, a outra vista explodida, só para vocês terem a visualização dele. Mas bora lá. Eu disse para vocês, e agora é a parte que interessa, eu disse para vocês que no meu eixo não é um ímã. Não é um ímã, na verdade. Ele é um eletroímã. Por que isso? Porque se eu colocasse um ímã fixo ali, ele ia gerar campo magnético e empurrar os meus elétrons todo para um lado e para o outro, mas eu não ia ter controle de quanto ele está empurrando, certo? E eu preciso ter esse controle, porque eu não quero que ele empurre elétrons demais e a tensão aumente. Eu preciso ter uma tensão constante para poder carregar a bateria. Eu não posso alimentar o meu rádio, uma injeção, com 20, 30 volts. Eu tenho que ter a capacidade de controlar isso. Para eu ter esse controle, eu vou ter que criar um eletroímã. Professor, o que é um eletroímã? Eletroímã é um ímã também, só que ele depende de uma corrente elétrica, de elétrons passando para ele poder gerar campo magnético. Vocês já fizeram isso, quem trabalha na prática. E quem não trabalha já viu isso acontecer. Quando eu quero imantar uma chave de fenda, quero que ela atraia uma porquinha que eu deixei cair no cantinho lá, eu pego um fio, enrolo em volta dessa chave de fenda e no fio, na extremidade do fio, eu coloco na bateria, positivo e negativo, certo? Por que isso? Porque quando eu pego um pedaço metálico, um ferro, enrolo um fio, que nem está enrolado aqui, e ligo a bateria, e eu vou ligar agora, e ligo a bateria, ele cria um campo magnético. Ó, quando eu fecho o circuito, os elétrons saem daqui, passam pelo interruptor, passam em volta desse fio, cria o campo magnético, que está em amarelo, e depois volta na bateria. É esse o circuito. Nesse momento que ele cria esse campo magnético, que está em amarelo, ele atrai, ele trabalha como um ímã. Se ele trabalha como um ímã, então um lado vai ser norte e o outro vai ser sul. E isso, vocês já viram isso. Na bobina do relé é assim, né? O 85 e 86, quando eu ligo o 85 e o 86,
vai passar elétrons pela bobina, e quando passa elétrons por essa bobina, vai criar um campo magnético para atrair o contato lá em cima, né? Como é que é aquela chapinha entre o 87 e o 30? Como é que é atraída ela? Por o campo magnético da bobina. Quando eu ligo o campo magnético, essa chapinha é atraída e fecha o contato. É assim que é o funcionamento do relé, né? Vocês já viram isso. Só que eu coloco esse princípio dentro do alternador, por quê? Porque se eu vejo que ele está carregando demais, opa, está aumentando a tensão muito. Eu desligo esse ímã, com isso ele não empurra nem puxa mais elétrons, porque não tem mais campo magnético, e a tensão tende a baixar, começa a baixar. A tensão vai baixando, eu ligo de novo o elétron. O meu circuito. O meu ímã começa a funcionar, a tensão começa a aumentar. Depois, quando a tensão chegar no ápice, eu desligo e espero a tensão baixar. Então eu tenho controle, consigo fazer o controle de campo magnético, ligando ou desligando a minha bobina. Certo? Onde é que está essa bobina? Essa bobina está no centro do alternador. Essa bobina é meu rotor. Está aqui. O meu rotor, que é a peça que gira lá dentro do alternador, nada mais é que um fio, sai um fio, ele é enrolado aqui através de uma bobina. Esse fio tem um acabamento em verniz para ter um fio isolado do outro, então o elétron tem que fazer todo esse caminho e depois no final esse fio sai pelo outro lado aqui. Então eu tenho um fio enrolado que toda vez que eu alimento esse fio com positivo e negativo, os elétrons vão passar por essa bobina e quando passam, geram esse campo magnético. Se tem campo magnético, então isso é um ímã, e se é um ímã, então, com certeza, um lado vai ser norte e o outro vai ser sul. Então, o meu rotor, na verdade, ele é um eletroímã. Outra pergunta de prova. Função do rotor. A função do rotor é gerar campo eletromagnético. Ponto final, só isso. Não tem mais nenhuma outra função. Então, pergunta 2 de prova. Qual é a função do rotor no alternador? Olha, a função do rotor é gerar campo eletromagnético. Só. Ponto final. Vou adiante, então, se não tiver pergunta. Então, eu vou ter um fio. Já disse para vocês que eu vou ter um fio. E esse fio... peguei branco, peraí. Esse fio é enrolado em forma de bobina, que nem a bobina do relé, e sai no outro lado. Uma pergunta para vocês. Como é que eu faço para testar o rotor? Vamos ver se vocês já caíram a ficha. Se eu desse um rotor para vocês e vocês tivessem que testar ele, preciso saber se esse rotor tá bom. Como vocês testariam? Dele. Perfeito, que nem a bobina do relé, né? Bota uma ponteira do multímetro aqui e a outra na outra extremidade e vai ter que apresentar uma resistência. Perfeito, é isso mesmo. É um fio enrolado. Ou ele vai estar rompido, infinito, ou está partido, que é provavelmente. Dificilmente ele vai estar com uma resistência maior, mas ele pode, na mais frequência, estar partido. A gente já sabe, né? Vai aparecer uma resistência infinita ou não vai conseguir medir resistência. Perfeito. Show de bola. Eu posso testar com continuidade ali nas duas ponteiras ali também ou não? Pode. Beleza. O meu rotor, quando eu alimento ele, a gente já sabe que ele gera campo eletromagnético. Eu preciso direcionar esse campo magnético. Eu quero deixar esse campo magnético aonde eu quiser, eu quero direcionar ele. Para eu direcionar ele, eu vou colocar essas garras aqui. Uma desse lado e uma do outro lado. Com isso, eu polarizo essas garras. O nome dessas garras são garras ou sapatas polarizadas.
polarizadas. Por quê? Porque se eu ponho nas extremidades do ímã, uma em cima dele e outra embaixo dele, uma sapata vai ficar com o polo norte e a outra sapata vai ser meu polo sul. Por que isso? Porque quando eu energizo essa bobina, eu sei que ela se torna um ímã. E ímã tem polos nas pontas, né? Se vocês pegarem o ímã, um lado vai ser norte e outro vai ser sul. A bobina vai acontecer isso, só que como eu quero direcionar isso, eu pego essas sapatas e coloco aqui, ó, desenhar de outra cor. Coloco nas extremidades. Aqui uma sapata, e essa sapata vai ser a norte, e a outra, mais lá embaixo, é a sapata sul. Elas vão receber essa polarização. Se eu for chegar com um pedaço de metal, aqui a bobina estiver alimentada, a bobina no meu rotor, e as sapatas vão atrair, sim. Se tornam um ímã também. Tá? Deixa eu apagar um pouquinho. Agora sim. Professor, então cada garra polarizada fica com um polo, ou seja, um positivo e um negativo, é isso? Não! Tu acertou, só errou o finalzinho. Cada um fica com um polo sul e um polo norte. Sim? Não? Ô, professor, Não, tá certo. tem como fazer um teste das garras da pré-excitação assim, por exemplo? Tem, mas não é comum isso. Mas tem. Tem ferramenta que mede esse campo magnético. Tem, mas eu vou dizer, não é comum não. A questão ali só se romper ali pergunta um pouco anterior. Questão rompeu ali um pedaço do fio ali no meio, Tá. ela vai gerar ainda uma resistência. Se romper, abrir o circuito? Isso, se abrir o circuito, vai gerar uma Aí, resistência ou não? não, vai dar circuito aberto, como se fosse um fio partido. Tem um fio e aqui, ele não consegue pular para o outro lado aqui. Se tem um espaço em branco, ele não mede resistência. A resistência vai ser infinita, não Então, vou por conseguir mais que medir ele. ela. Sim, mas por mais que ele tá enrolado ali, pode ser tipo, um mau contato, não vai gerar, então, independente de estar Cara, rompido, ele não vai funcionar. não vai funcionar. Não vai ter campo magnético, o teu alternador não vai produzir. Tá. Esse fio que é enrolado é um fio e ele é invernizado à volta dele. Por cima dele, na volta dele, é invernizado. E esse verniz serve como isolamento. Esse fio não está encostado com o do lado. Está encostado, mas não transmite elétrons. Estão isolados. Então, se partir o fio, opa, sai borracha. Aqui. Se partir o fio, ficou na metade assim, deu, já abriu o circuito e os elétrons não têm como continuar seu caminho. Todo o sistema vai parar de funcionar, o alternador não vai produzir. Beleza? Senhor, eu não peguei bem essa parte das sapatas aí, na questão da... Perfeito, isso aí. Sapatas eu anotei aqui. Sapatas polarizadas ou sapatas polares, tá? Qual é a função dela? É receber um polo do ímã. Se eu ligar essa bobina, eu sei que ela vai gerar um campo magnético, né? E ela vai se tornar o ímã. E o ímã, eu sei que um ímã, em uma ponta do ímã, eu vou ter um polo norte e um polo sul. Todos os ímãs têm isso. Beleza. As sapatas, Felipe, eu coloco em volta de uma dos polos. Uma eu vou colocar no polo norte, posso dizer que é essa aqui. E a sapata polar, essa vai ser a sapata polar norte. E a outra eu vou colocar no outro lado do meu ímã. Aqui, ó. E essa seria a sapata sul. O outro lado do meu ímã está aqui. Então essa aqui seria a sapata sul. Função dela só receber a polarização, esse campo magnético, para eu poder direcionar para onde eu quiser. E vocês vão entender o porquê que eu quero direcionar isso. Certo? Beleza.
Beleza, agora sim. Tá aí, as sapatas, eu fecho elas, eu só empurrei, se vocês olharem, eu só empurrei elas contra a minha bobina, certo? Neste momento, quando eu alimento uma bobina, elas vão ficar intercaladas. Olha só, vê se vocês conseguem enxergar essa. Essa aqui é a sapata sul, porque está desse lado de cá. Agora o próximo dente, que eu vou para cima aqui, está na sapata do polo norte, porque elas estão intercaladas. Vou tentar voltar o slide para tentar melhorar. Então, quando eu faço o fechamento das sapatas, o que eu quero com isso é que... Opa, passou. Eu quero que uma sapata aqui fique norte, a outra, a próxima, onde vai passar o campo magnético, fique sul, e a próxima eu deixo o norte, e assim por diante, para ficar intercalado. Isso é nítido. Qual delas seria? Pode perguntar. Qual delas seria negativo ou positivo? Porque, Mas não é. Ter as duas. Mas não é negativo ou positivo. É campo magnético. Uma norte e uma sul. Tá, o campo magnético então não tem a ver com o negativo e positivo, então. Perfeito. Não tem nada a ver. Nada a ver. Beleza. Lucas. Tava confundindo isso aí. Tá. Depois eu coloquei lá um vídeo sobre magnetismo lá no Sapien. Dá para dar uma olhadinha que ele explica bem direitinho aí. Dá para ver, opa, é uma força, não tem a ver com positivo e negativo, não. Tá, tranquilo. Tranquilo? Então, deixa eu mostrar, tem mais 10 minutinhos, deixa eu mostrar para vocês o rotor. Função do rotor, Lucas, mesmo? Função do rotor é gerar um campo magnético. Show de bola, isso mesmo, ponto final. Isso aí. Tá aqui o meu rotor em vista real, o meu eixo, certo? Meus fios enroladinhos lá dentro, minhas sapatas polares aqui e a outra aqui, como vocês podem ver. O que eu queria dar como nome para vocês, agora anotem por gentileza, o meu fio que é enrolado aqui, uma ponta vai estar aqui nesse anel e a outra ponta do fio está aqui nesse outro anel. Qual é a novidade? O nome dessa peça aqui. Esses anéis se chamam anéis coletores. Coletor. Anéis coletores. O anel coletor. Qual é a função do meu anel coletor? Ele é o final da minha bobina, a extremidade da minha bobina. É por aqui que eu vou alimentar a minha bobina. Então, a hora que eu quero alimentar o meu rotor, em um anel eu vou ter que jogar um positivo e outro anel eu vou colocar negativo. Pode fazer a pergunta de novo. Não? Então, qual é a novidade aqui? No meu rotor, as extremidades do fio vão ficar no anel coletor. Uma aqui, ele vai enrolado e depois sai pelo outro. Pode perguntar, David. A escova fica encostada, no caso? Show de bola, exatamente. Eu vou falar sobre isso quando chegar em regulador, mas já que tu sabe, sim, a escova fica encostada aí. Tá, ok. Mais outra pergunta? Professor, a função dele ele só determina onde é que é o final da bobina, é isso? Exato. É só porque imagina, Lucas, esse cara gira, esse rotor gira, e eu preciso ligar algo que gira com o meu alternador que está parado. Então eu vou ter que ligar nesse contato aqui, que ele faz contato em toda a volta, os 360 graus. É só fazer o contato das escovas, que nem o David falou, com a bobina. Mas para sintetizar, as escovas tu não conhece ainda. Para sintetizar,
Qual é a função do anel coletor? O anel coletor é a extremidade da bobina do rotor. Ponto final. Show? Tranquilo. Senhor, só mais uma dúvida ali. Em questão do... Agora tu falou, define o final da bobina. Seria o final aí da ligação entre os polos norte e sul? Não, ou só o final do próprio... Como eu posso dizer? Da própria bobina ali mesmo. Da própria bobina, Felipe. É a própria bobina. Dos enrolamentos do fio, então. Exatamente. Tá, não, tranquilo. Seria o 85, 86 do relé. Aqui, nesse anel, vem um fio, ele é enrolado, e eu preciso tirar fora esse fio. Sai pelo outro lado. Daí... Tá, beleza. É isso aí. Saquei. Show? Fechou. Fechou? Mais alguma pergunta? O que eu proponho para vocês? Eu tenho mais 5 minutinhos aqui pelo programa, eu passar um videozinho mostrando o início desse funcionamento que a gente viu até aqui, pode ser? É bem curtinho. Sim, querido professor. Sim, pode ser. Então tá. Só me confirma. Vocês estão olhando essa imagem? Sim. Então tá, do alternador, né? Então bora lá. Sim? Sim, né? Sim. Um alternador, esse é um vídeo da Miley, é bem bonzinho, que mostra exatamente o que a gente falou e agora dá para visualizar. Olha lá, vou dar o play nele. Tá aqui um alternador fechadinho. Ele mostra o princípio de funcionamento do alternador. O princípio de funcionamento. Tá aqui o meu condutor e o meu ímã. Eu sei que toda vez que atravessa o campo magnético desse ímã, eu empurro ou puxo elétrons. Olha só o que vai acontecer agora. Tem um campo magnético, o meu polo norte, o meu polo sul. Toda vez que eu mexo com esse campo magnético, atravesso o campo magnético, esse condutor, eu empurro elétrons para um lado ou para o outro. Olha os elétrons lá dentro do condutor. Estou empurrando para um lado ou para o outro. Se eu fosse botar um osciloscópio, se eu estou empurrando elétron para um lado ou para o outro, ora uma extremidade vai ter mais elétrons, ora a outra extremidade vai ter mais elétrons. Eu vou ter tensão alternada. Aí, ó, empurro, puxo, empurro, puxo, empurro, puxo. Certo? O que eu faço então? No meu alternador eu sei que não é um vai e vem, é algo girando, né? Eu pego um fio, enrolo em volta do meu rotor. O meu rotor está aí, ó, com ele toda uma bobina ali em volta dele. Eu eixo e coloco as sapatas polares. Coloquei meu eixo e coloquei minhas sapatas polares. Fez o fechamento do meu rotor. Quando eu alimento o meu rotor, vai criar um campo magnético. Está aí o campo magnético. Criei um campo magnético. Toda vez que eu girar esse rotor, ora esse campo magnético vai estar no polo sul, ora vai estar no polo norte. O que vai sintetizar? Ora eu vou estar empurrando elétrons, ora eu vou estar puxando elétrons. Empurrando, puxando, empurrando, puxando, empurrando, puxando, empurrando, puxando. Se eu botar um osciloscópio nisso, o que vai ter? Vai ter outra tensão alternada, da mesma forma. Só que agora, em vez de um ímã que vai e vem, é um ímã que gira. Certo? Até aí, tudo bem? Sim? Sim, sim. Então tá. Eu vou deixar só até aí a aula. Semana que vem, a gente volta a falar e já sai falando sobre... Terminei rotor, já sai falando de outro componente do alternador. Fechou? Fechou. Então, alternador transforma energia mecânica em energia elétrica. A principal função dele é carregar a bateria e alimentar o sistema elétrico quando ele está em funcionamento, né?
Dentro dele tem um rotor. A função dele do rotor é gerar campo magnético. Ponto final. Se ficou isso hoje, já está de bom tamanho. Beleza? Beleza? Senhores, Beleza. até semana que vem, não. A gente tem aula amanhã já, né, de segurança. Até Sim. amanhã, então. Boa noite e obrigado pela Beleza. presença de vocês. Professor, tamo junto. Falou, tchau, tchau. Boa noite.